Olá, pessoal da Medicina Veterinária. Seguimos aqui nas aulas sobre lipídios, quarta videoaula desse conteúdo. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre esse último grande grupo de lipídios, que são os lipídios atuando como sinalizadores, cofatores e pigmentos. Esse é um grande grupo de lipídios que estão presentes em quantidades menores nos organismos em relação aos grupos anteriores, grupo do armazenamento energético, grupo de lipídios de proteção, celídeos, e o grupo dos lipídios estruturais de membrana. Aqui, as quantidades presentes são sempre muito menores. Entretanto, o papel que eles executam é extremamente ativo, principalmente quando a gente está falando de regulação em nível metabólico e fisiológico. Então, eles vão estar regulando o tráfego metabólico, atuando como metabólitos, mensageiros intracelulares em cascatas de sinalização intracelular, como hormônios, como cofatores enzimáticos em reações de transferência de elétrons, tanto nos cloroplastos quanto nas mitocôndrias, e é importantes para alguns metabolismos energéticos, moléculas de pigmento que atuam na absorção de certos comprimentos de onda da luz visível e também como sinalizadores voláteis para regulação de processos comportamentais e fisiológicos para diversos organismos. Bom, dentro desse grande grupo, então, nós falaremos de vários tipos de lipídios, a começar com os fosfatidil-inositol e derivados da esfingosina fosforilados. Nesse grupo, nós temos lipídios que atuam em vários níveis para regular estrutura celular e regular metabolismo, tá? Bom, nesse caso, a gente está falando de lipídios que são triglicerídeos, tá? Ou seja, obrigatoriamente eles vão apresentar o glicerol associado a duas cadeias de ácido graxo. Porém, na terceira hidroxila do glicerol, nós teremos um grupo cabeça conhecido como inositol, que é essa molécula aqui, nada mais, nada menos do que um poliálcool cíclico de cadeia fechada com um anel de 6 carbonos. Então, os fosfatidil-inositols, eles são triglicerídeos com 2 ácidos graxos esterificados ao glicerol, mas no último carbono ele tem um inositol ligado a esse glicerol. Quando essa ligação é uma ligação fosfodiéster envolvendo, né, um grupo fosfato, a gente tem um fosfatidil-inositol, tá? Bom. Dentro ainda dessa grande cadeia de lipídios como sinalizadores, nós temos os eicosanoides. Eles atuam como hormônios parácrinos, que são substâncias que atuam somente em células próximas ao seu local de síntese, sem serem necessariamente transportados pelo sangue com atuação sistêmica. Eles são derivados de ácidos graxos poliinsaturados, como é o caso do ácido araquidônico, que tem 20 carbonos na sua cadeia carbônica, com 4 ligações duplas que ocorrem no carbono 5, 8, 11 e 14 da cadeia de hidrocarboneto. E são exemplos desses eicosanoides, o primeiro, as prostaglandinas, que contém, né, contém um anel, né, de 5 carbonos. As prostaglandinas, elas vão estimular a contração da musculatura lisa do útero durante tanto a menstruação como também no trabalho de parto. Elas atuam regulando o fluxo sanguíneo em alguns órgãos específicos e elevam a temperatura corporal, sendo uma molécula que desencada o quadro de febre e, portanto, é um importante marcador que causa inflamação e dor. É importante a gente falar um pouquinho aqui, né, de drogas, um pouco de farmacologia, né?
Vocês vão ver no futuro do curso de vocês que a inibição da produção de prostaglandina é o modo de ação de um importante antitérmico e analgésico, a aspirina, à base de ácido acetil salicílico. Por quê? O ácido acetil salicílico da aspirina vai inserir um grupo acetil no sítio catalítico da enzima que transforma o ácido araquidônico em prostaglandina. Portanto, a aspirina ela bloqueia a produção de prostaglandina, que é um sinalizador inflamatório. Dessa forma, a aspirina trata dor e febre, tá? Por isso, um importante ponto aqui, ó, de bloqueio dessa via de biossíntese quando a gente está pensando em ação da aspirina. Ok? Bom, ainda nessa categoria dos eucosanoides, nós temos os tromboxanos, que, diferente das prostaglandinas, que tinham um anel de 5 carbonos, os tromboxanos eles são formados por um anel de 6 carbonos e que apresenta um éter. Eles são produzidos pelas plaquetas e vão levar à formação dos coágulos, né, sendo envolvidos por isso na cascata de coagulação sanguínea. Além disso, eles vão levar a uma vasoconstrição local, reduzindo o fluxo sanguíneo no local que o coágulo é gerado. Também aqui a gente tem um efeito da aspirina. Então, o ácido acetil salicílico da aspirina, ele vai bloquear a conversão do ácido araquidônico em tromboxanos, e é por isso que a aspirina também tem um efeito de bloquear a coagulação. Um dos motivos pelos quais a gente não indica o uso de aspirina para o paciente que tem suspeita de dengue, pois a dengue, por si só, ela já tem um grande aumento de hemorragia devido ao bloqueio, à redução das cascatas de coagulação sanguínea. Ainda dentro do grupo dos eucosanoides, nós temos os leucotrienos, né? Como a gente está vendo aqui, que já são lipídios que contêm 3 ligações duplas conjugadas e que, portanto, induz a contração da musculatura lisa que envolve as vias aéreas até o pulmão. E a produção excessiva de leucotrienos, ela está muito relacionada a quadros de asma, que sempre estão ligados a uma crise de tosse muito extensa, tá? Voltando, né, àquela categoria que nós já estudamos, a categoria dos esteroides, nós sabemos que esses lipídios, que também atuam como sinalizadores, são derivados oxidados lá dos esteróis, que eram importantes lipídios estruturais de membrana. Nesse caso, nós observaremos que eles têm o núcleo do esterol, mas aquela cadeia alquila ligada ao anel D, especificamente ao carbono 17, vai ser alterada nesses esteroides. Por isso que eles são derivados do esterol, eles são muitas vezes derivados do colesterol, mas aquela cadeia alquila, essa daqui, ó, que era ligada ao carbono 17 do anel D, ela sofre alterações por vias biosintéticas, produzindo uma gama de esteroides. Por isso que a gente fala que os esteroides são derivados, muitas vezes, do colesterol. Nessa categoria, nós temos mensageiros que regulam o metabolismo por alterarem a expressão gênica nas respectivas células-alvo desses mensageiros. Muitos, inclusive, atuam como hormônios. É o caso dos hormônios sexuais masculino, a testosterona aqui mostrada, e os hormônios sexuais femininos, o estradiol, o estrogênio e a progesterona. Além disso, nós temos hormônios produzidos na glândula suprarrenal, é o caso da aldosterona, é o caso do cortisol, e também alguns outros hormônios, como é o calcitriol, que regula a absorção de cálcio no intestino, e não é o caso de mamíferos, mas a equidizona, que regula a troca de exoesqueleto em artrópodes, ela também é um derivado do colesterol, ela é um esteroide. Ainda como lipídios sinalizadores, nós temos os compostos lipofílicos, tá? São substâncias voláteis, ou seja, que
passam para o estado gasoso com uma facilidade muito grande à temperatura ambiente, que são utilizadas para atrair polinizadores, repelir herbívoros e, graças a esses papéis, né, fica claro que elas são muito importantes e produzidas por vegetais, principalmente vegetais com flores. Nós, seres humanos, utilizamos compostos lipofílicos produzidos naturalmente por plantas para extrair fragrâncias e produzir uma série de produtos derivados com esses odores. E, no caso dos vegetais, além disso, elas têm uma importante função na comunicação com outras plantas. Esses compostos lipofílicos são produzidos por vias metabólicas exclusivas dos vegetais e são derivados de ácidos graxos, tá? Um exemplo que a gente tem aqui é o jasmonato, ou ácido jasmônico, produzido pela jasmim, que dá esse odor característico a essa planta. Ele é derivado de um ácido graxo poliinsaturado, com 18 carbonos na sua cadeia de hidrocarbonetos, 3 ligações duplas localizadas no carbono 9, 12 e 15, e é a base da produção do óleo de jasmim. A ubiquinona e a conhecida como coenzima Q e a plastoquinona são isoprenoides e atuam em importantes metabolismos energéticos. Tanto a ubiquinona como a plastoquinona atuam como transportadores lipofílicos de elétrons em reações de oxidação que levam, ao final, à síntese de ATP, respectivamente, ubiquinona na mitocôndria e plastoquinona leva à síntese de ATP nos cloroplastos. E essas moléculas têm a capacidade de aceitar um ou dois elétrons ou aceitar um ou dois prótons, sendo, por isso, importantes tanto para a fosforilação oxidativa quanto para a fotofosforilação. E aí a gente não pode esquecer dos metabolismos energéticos, que nós exploraremos na segunda metade da nossa disciplina, em que a ubiquinona ou coenzima K vai atuar em nível de mitocôndria nas reações da fosforilação oxidativa, especificamente na cadeia respiratória, enquanto que a plastoquinona vai atuar na fotofosforilação em nível de fase clara, ou etapa fotoquímica da fotossíntese. Como eu disse, nós estudaremos na segunda metade da nossa disciplina. O mapa metabólico vem aqui só para dar um oi para vocês, para lembrar-os que ele chega em breve, tá? Ainda agora, mas na classe de lipídios atuando como pigmentos, nós sabemos que muitos pigmentos naturais são dienos conjugados a lipídios. O caroteno, que dá essa coloração amarelo alaranjada, assim como, por exemplo, a zeaxantina, que dá esse tom amarelo vivo, são compostos que são derivados desses dienos conjugados a lipídios, que no caso das aves tem uma importante função para dar a esses animais colorações às suas penas vistosas, que oscilam de amarelos a tons de vermelho vivo, que tem função importante na sociabilidade desses animais e, muitas vezes, a padrões de acasalamento e atração de parceiros sexuais. Bom, nós temos os polissetídeos, que são produtos naturais com atividades biológicas e produzidos em muitos organismos. Acabam, gente, que alguns desses polissetídeos são mais metabólitos secundários, que são produtos finais de vias metabólicas que para aquele organismo não tem uma função específica. Entretanto, acabam atuando em nível ecológico, controlando a população de outro ser vivo que vive naquele ecossistema. E aí, quando a gente pensa em ecologia microbiana, nós percebemos que muitos dos antibióticos, como a eritromicina, tá? São nada mais nada menos do que esses lipídios que são conhecidos como polissetídeos. Também alguns antifúngicos, como é o caso da anfotericina B, também são polissetídeos metabólitos secundários produzidos por alguns micro-organismos e que acabam controlando, inibindo o crescimento de
outros, tá? E, portanto, são utilizados na medicina humana para tratamento de doenças, no caso da eritromicina, causadas por bactérias, e da anfotericina B, causadas por fungos. Bom, ainda nesse grande grupo de lipídios sinalizadores, nós temos derivados de terpenos, que são lipídios exclusivamente vegetais. Bom, os terpenos são produzidos, é uma grande classe de lipídios que são produzidos pela união de unidades de mevalonato. Se os terpenos são derivados de mevalonato, precisamos saber o que é o mevalonato. O mevalonato é um ácido que se origina, por sua vez, da união de duas moléculas de coenzima A. Quais são os principais terpenos que são descritos nos vegetais? Nós temos os M-terpenos, que são formados por uma única unidade com 5 carbonos, cujo principal exemplo são os piretroides, que atuam como inseticidas naturais impedindo herbivoria. Os terpenos, que são os principais, apresentam 2 unidades de 5 carbonos cada uma, totalizando 10 carbonos. Temos o mentol e a alfazema, que tem importantes fragrâncias aí em algumas plantas que os produzem em grandes quantidades. Os diterpenos são formados por 4 unidades de 5 carbonos, totalizando 20 carbonos. São presentes em diversas resinas vegetais e são a essência de estévia, que tem sido utilizada na produção de alguns tipos de adoçante natural. E os politerpenos, que têm vários pares de unidades de 5 carbonos, são a base, por exemplo, do látex de borracha. Então, a gente percebe, pessoal, que quando a gente pega a biossíntese baseada em isoprenóides, a gente tem uma molécula percussora que é o isopentenil pirofosfato, a partir do qual nós temos a produção de vários hormônios vegetais, como é o ácido giberélico, a gibereline, um ácido abscísico, os isoprenos e as suas variações, as quinonas transportadoras de elétrons, os dolicóis, a cadeia, a parte da molécula de clorofila, o látex da borracha, o próprio colesterol, que, como eu disse, é derivado de união de unidades de isopreno, né? E os pigmentos, né, vermelhados também são derivados desse composto isopentenil pirofosfato. Algumas vitaminas lipossolúveis, que nós veremos no final desse conteúdo, também são derivadas desse composto inicial. E a partir do colesterol, que é a base da produção de todos os esteroides, nós temos os vários hormônios esteróis, os ácidos biliares e a vitamina D, que é derivada do colesterol. Vejam, portanto, que esses isoprenoides estão, de maneira geral, alguns com função estrutural, mas a grande maioria deles com função regulatória. E, aproveitando a deixa, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre vitaminas, tá? O que são as vitaminas? São compostos essenciais para a saúde do homem e de outros vertebrados, mas que não são produzidas endogenamente por esses organismos. Exceto a vitamina D, que é produzida, né, nos animais, as demais vitaminas não são. E elas, obviamente, ou são obtidas prontas na dieta, ou acabam sendo produzidas por algum micro-organismo associado, principalmente à nossa microbiota intestinal. E, dessa forma, às vezes, a gente ingere um precursor na dieta, que ou leva à produção da vitamina no nosso corpo, é o caso da vitamina D, ou o precursor é convertido em vitamina prontamente ativa e absorvível por micro-organismos presentes na microbiota intestinal. A gente tem aqui essa foto para que vocês possam associar as vitaminas a uma dieta diversificada de frutas e legumes, principalmente de cores variáveis, o que nos indica que essa dieta tem o fornecimento das principais vitaminas necessárias para a regulação do organismo. Quando a gente pensa, então, em vitaminas, a gente vai dividir essas vitaminas em 2 grandes grupos. Aquelas vitaminas que são solúveis em solventes orgânicos e que, portanto, têm natureza polar, são as lipossolúveis e que são derivadas de isoprenoide, e aquelas que são solúveis em solventes aquosos, é o caso das vitaminas hidrossolúveis. Dentro das vitaminas hidrossolúveis, portanto, polares,
nós temos as que não fazem parte do complexo B, a única é a vitamina C, o ácido ascórbico, e aquelas que são presentes no complexo B, das quais nós temos as envolvidas no metabolismo energético, B1, B2, B3, B7 e B5, as hematopoéticas, B9, B12, e outras envolvidas em outras funções fisiológicas, a B6, o piridoxal e a piridoxamina. Dentro das lipossolúveis, que são, portanto, apolares, nós temos a vitamina A D, a K e a E. Nessa figura, nós temos as vitaminas hidrossolúveis. Importante vocês estarem fazendo a leitura do código da vitamina. Vejam que a grande maioria é do complexo B, exceto a vitamina C, tá? O nome da vitamina, ok? A forma ativa dessa vitamina e a função que essa vitamina executa no nosso organismo. Chamo muito atenção para a vitamina B3, que é importante para a produção de algumas moléculas que vão atuar como aceptoras e transportadoras de elétron nas vias metabólicas de produção de energia, assim também como a vitamina B2, que vai ser precursora dessa molécula transportadora de elétron. Não podemos esquecer também da vitamina B5, que é precursora da coenzima A, molécula também que vai ser importante para transportar grupos com 2 carbonos em várias vias metabólicas de degradação de moléculas com função de produção de energia, tá? Então, eu sugiro pegar esse slide, ler com muita atenção, porque pode ser que algumas dessas vitaminas caiam, né, na prova desse conteúdo e elas vão ser cobradas, obviamente, nas aulas dos vários metabolismos energéticos de catabolismo e anabolismo, tá? Bom, como estamos falando de lipídio, aqui nesse momento a gente vai falar um pouquinho mais detalhes para vocês sobre as vitaminas lipossolúveis derivadas ou dos esteroides, é o caso aqui da vitamina D, ou dos isoprenoides de forma mais direta. Bom, a vitamina D, ou colecalciferol, ela é formada a partir de um precursor, que é essa molécula aqui, conhecida como 7-desidrocolesterol, tá? É uma molécula muito comum em alguns tipos de alimentos, como a gente está vendo aqui. Cogumelos, ovos, manteiga, alguns tipos de peixe, atum, leite e derivados, tá? Bom, então esses alimentos têm a molécula 7-desidrocolesterol. Esse precursor da vitamina D participa em uma reação fotoquímica que é catalisada por luz ultravioleta que ocorre na pele dos mamíferos, que leva à conversão da 7-desidrocolesterol no colecalciferol, que é a vitamina D. Vitamina D, que ainda não está na sua forma totalmente ativa, tá? Quando essa vitamina D, que é o colecalciferol, sai da pele e é absorvido pela corrente sanguínea, ele vai ser convertido por enzimas do fígado e do rim no hormônio calcitriol, que é a vitamina D na forma ativa. E esse hormônio calcitriol, portanto, que foi convertido primeiro em vitamina D na pele e segundo em hormônio pelo fígado, é o hormônio que vai regular a captação do cálcio no intestino, regulando, portanto, os níveis de cálcio no sangue, que, por sua vez, vão determinar a regulação do depósito de cálcio nos ossos. Portanto, a falta da vitamina D ativa, muitas vezes causada pela baixa ingestão do precursor 7-desidrocolesterol ou por falta de exposição à luz solar, que é a nossa principal fonte de violeta, ou a problemas enzimáticos associados à idade, pode levar a uma avitaminose, uma falta de vitamina D, que, por consequência, em crianças, leva à formação defeituosa dos ossos, o raquitismo, ou a baixa deposição de cálcio na matriz óssea, conhecida como osteoporose, que leva à formação de ossos mais fracos, tá? Muito importante, mulheres, principalmente a partir de uma certa idade, fazerem a dosagem de vitamina D no sangue, né?
que é a dosagem dessa molécula intermediária, para poderem, talvez, se tiverem com baixa produção, fazerem a reposição hormonal do calcitriol por via oral. Vitamina A, né? Nós temos o retinol, que é um hormônio que atua como hormônio, e também o retinol, gente, ele tem uma importante função porque ele atua como pigmento fotossensível dos óleos dos vertebrados, tá? O ácido retinóico, que é derivado do retinol, ele regula a expressão gênica no desenvolvimento epitelial, e o retinol é o pigmento que inicia a resposta tanto nos bastonetes e nos cones, que são células fotossensíveis da retina, à resposta à luz, produzindo um sinal neuronal que é enviado pelo nervo óptico para o cérebro, levando à produção das imagens e, óbvio, né, a capacidade de enxergar. De onde a gente tira a vitamina A retinol? As fontes de vitamina A estão algumas aqui exemplificadas nessa figura, são alimentos geralmente que apresentam alto teor de beta-caroteno, né, que pode ser convertido enzimaticamente em vitamina A. Mas a vitamina A também é retirada de forma pronta de alguns alimentos, como é o caso dos óleos de fígado de peixe, fígado de mamífero, ovos, leite integral e manteiga. A falta de vitamina A, a baixa ingestão de retinol, leva à secura da pele e, no caso dos olhos e das mucosas, também, além do desenvolvimento retardado e crescimento lento, bem como uma dificuldade de enxergar, principalmente à noite, conhecida como cegueira noturna. Como eu disse para vocês, nós conseguimos produzir vitamina A a partir de alimentos que têm beta-caroteno, da seguinte forma. Então, os alimentos como a cenoura, né, e outros alimentos avermelhados têm alto teor de beta-caroteno, que é clivado nos vários pontos aqui mostrados por enzimas que levam à clivagem da vitamina do beta-caroteno em retinol, né, que é a vitamina A. Ela é oxidada, né, por reações de oxidação tanto do álcool quanto do grupo aldeído do retinol, produzindo na retina o 11-cis-retinal, que é o pigmento fotossensível. Esse pigmento, quando recebe estimulação da luz sensível, se transforma em retinal todo trans, que por sua vez é a molécula que desencada o sinal neuronal para o cérebro, levando a nossa capacidade visual. Além disso, o pigmento fotossensível 11-cis-retinal pode também sofrer novas oxidações de aldeído a ácido, levando à produção do ácido retinóico, que é o sinal hormonal para as células epiteliais, levando à reposição de células nos vários tipos de tecido epitelial, pele, mucosa, principalmente. Vitamina E, né? Nós percebemos que a vitamina E, conhecida como tocoferol, ela contém um anel aromático aqui mostrado, né? Com a substituição de uma das cadeias laterais por uma longa cadeia de isoprenoide, tá? Então, a gente está vendo aqui que são várias unidades de isoprenoide interligadas que formam essa longa cadeia associada ao anel aromático, tá? As vitaminas E atuam, né, como está escrito aqui, como importante antioxidante, né? Por quê? Porque o grande anel aromático, que é essa parte aqui que eu vou circular agora, ele vai acabar reagindo com formas reativas dos radicais derivados do oxigênio, que são naturalmente produzidos dentro do metabolismo celular, e outros radicais livres. Então, esse anel da vitamina E reage com as formas reativas de oxigênio e outros radicais livres, destruindo, e dessa forma, protegendo os ácidos graxos insaturados abundantes na célula da oxidação por esses radicais livres, impedindo, obviamente, o dano oxidativo, principalmente aos lipídios de membrana. As principais fontes de vitamina E estão aqui exemplificadas na figura, mas reforçando, a vitamina E ela é principalmente obtida a partir de ovos, nos óleos vegetais, e é especialmente abundante no germe de trigo. A falta ou baixa ingestão de vitamina E na alimentação leva à pele escamosa, fraqueza muscular e esterilidade, além como a fragilidade das hemácias, que se destroem facilmente no sangue, diminuindo a sua quantidade e levando ao quadro típico de anemia, tá? E a vitamina K, e última lipossolúvel que a gente vai discutir, ela
passa, né, por vários ciclos de oxidação e ela, né, ela sofre, né, ela é importante durante a cascata de coagulação sanguínea, porque ela atua como um cofator dessa coagulação sanguínea. E a vitamina K passa por vários ciclos de oxidação e redução durante a formação da protrombina ativa, que é uma proteína do plasma essencial ao processo de coagulação. A protrombina quebra ligações peptídicas na proteína sanguínea fibrinogênio, convertendo fibrinogênio em fibrina, que é a proteína fibrosa insolúvel que une os coágulos e gera a produção do coágulo na cascata final de coagulação sanguínea. Como está aqui na figura, são fontes de vitamina K importantes para a cascata da coagulação sanguínea, folhas de plantas verdes, e ela é uma daquelas vitaminas que eu disse para vocês, que são produzidas por alguns micro-organismos que vivem em mutualismo no nosso intestino e, a partir deles, ela é absorvida pela mucosa intestinal. A baixa ingestão ou absorção de vitamina K leva a uma avitaminose dessa vitamina e um retardo da coagulação sanguínea, que pode gerar quadros de hemorragia, tá? Vejam que a vitamina K, assim como a vitamina E, tem um anel aromático associado na cadeia lateral ao que? Várias unidades de isopreno em uma longa cadeia. E com isso, nós concluímos, né, as aulas de lipídios. Aqui a gente, mais uma vez, reforçando as principais 8 categorias dos lipídios biológicos, né? Os ácidos graxos são a base para a produção de vários tipos de lipídios, como nós vimos, e os glicerofosfolipídios, os glicerolipídios, os esfingolipídios, os lipídios de esterol, os lipídios de prenol, que são os isoprenoides, né? Os sacorolipídios e os poliquetídeos. E com isso, nós concluímos o conteúdo de lipídio com essa última videoaula. Aqui estão os capítulos dos principais livros que eu sugiro que vocês façam a leitura. Eu reforço a leitura da referência bibliográfica e fundamental para que vocês possam estudar os conteúdos de maneira aprofundada e estarem preparados para situações problema que eu trarei na prova para a resolução. Minhas provas não têm decoreba, minhas provas têm situações problema para, com base nos conteúdos, vocês analisarem e resolverem, tá? Não deixem de ler alguns desses capítulos, esses livros estão disponíveis na biblioteca, muitos disponíveis na internet, sugiro que façam a leitura, não deixem de fazer a atividade avaliativa desse conteúdo, atenção ao prazo de entrega, ok? E não deixem de tirar dúvidas comigo pelos fóruns, pelo canal de comunicação, e-mail, WhatsApp, e espero eu que quando vocês estiverem assistindo, nós já estejamos também com aulas presenciais, aproveitem esses momentos de aula presencial para tirar dúvidas. Até o próximo conteúdo remoto, que é enzimas, e os próximos conteúdos presenciais. Um grande abraço e bons estudos para vocês.